Bom, começar a gravação, tudo bem? Uhum. Então, todos, bem-vinda ao Red Conversas. Agradeço o tempo de vocês, espero que o evento retribua isso. Como nosso primeiro programa, primeiro vamos apresentar o Instituto Red, Instituto Respeito, Equidade, Diversidade e Inclusão em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Ele é composto por 26 associados, estamos espalhados em alguns países, América do Norte, Europa, Brasil, principalmente no Brasil. O Instituto nasce com o objetivo de fazer a diferença, reduzindo as barreiras sistêmicas enfrentadas por profissionais das áreas de STEM, né? Tem a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Não é uma tarefa simples, mas essas barreiras estão levantadas há muito tempo e às vezes a gente passa por elas sem nem perceber. Seja intolerância religiosa, seja uma desigualdade de oportunidade devido a uma condição econômica, a questão de diversidade de gênero, sexualidade, a diversidade de raça e tantas outras que tem por aí. Tudo isso interfere nas condições de equidade, todos terem a mesma chance às coisas. E essas barreiras acabam pedindo um pouco isso. O Instituto sabe que não é uma tarefa fácil, que a gente não vai atingir isso sozinho e nem em curto prazo, mas com todos aqueles que lutam por equidade no ensino e pesquisa, conseguiremos atingir esses objetivos. Eu sou o Eufrásio, sou diretor da Educação Inclusiva do Instituto e apresento os participantes da nossa transmissão de estreia, professor doutor em administração, membro da coordenação do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educativas Especiais e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Maravilha, em Santa Catarina, Jean Silva, que irá ser nosso mediador da conversa de hoje, com o professor doutor em Educação, presidente da Comissão Multidisciplinar Permanente de Acessibilidade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Inclusão, José Lanucci, e o professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo, o Renan de Souza. Espero que todos aproveitem e passo para o professor Jean. Obrigado, Eufrásio. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite de vocês para podermos compartilhar algumas ideias e também, e principalmente, né, falarmos sobre essa temática da inclusão das pessoas com deficiência, qualquer que seja a sua deficiência, e das possibilidades tecnológicas que podem favorecer esse acesso e facilitar, né, a vida dessas pessoas dentro das instituições de ensino. Eu penso que não somente com relação a crianças e adolescentes, mas também adultos, né, que podem estar envolvidos em processos de ingresso em universidades, em faculdades e assim por diante. Muitas são as vertentes da tecnologia, mas tem surgido muita coisa boa que podem ser aplicadas para essas pessoas tão necessitadas e diante dessa luta que a gente trava no dia a dia também, né? Eu, como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu fico mais ou menos me dividindo entre as necessidades como PCD e as necessidades de todo o público PCD que a gente tem aqui no município, né? Que não se trata só de acessibilidade, né, quando a gente fala da PCD. O que eu queria dizer também é que nós vamos conduzir essa live, a gente tem um tempo limitado aí de 30 a 40 minutos, basicamente com duas questões para cada um dos convidados, dos professores convidados, e depois as considerações finais. A gente vai ter aí o tempo de 5 minutos para a resposta em cada uma das questões e depois fazemos, então, esse fechamento, né? Eu já ia passando batido aqui,
acho que acho não, nós não temos uma ou um intérprete de Libras aqui, né? Desta forma também eu vou fazer a minha audiodescrição inicialmente para aqueles que possam estar acompanhando. Eu sou um homem negro de 53 anos de idade e estou aqui na minha casa, na minha residência. Aqui ao fundo nós temos uma estante com alguns livros da época de docência universitária e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu visto uma camisa amarela, uma camisa polo amarela, tenho os cabelos de corte baixo, uso óculos e só a parte que aparece aqui para cima já está bom, a descrição, né? Não precisa descrever a bermuda estampada, essas coisas assim, não precisa dizer mais. Eu gostaria então que os nossos convidados dessem suas palavras iniciais ou uma breve apresentação. Podemos começar com o José Eduardo. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, aos organizadores desse nosso bate-papo sobre inclusão. É uma honra, né, estar nesse primeiro bate-papo do Instituto. É um momento de muita alegria, porque é sempre bom termos espaços para discutir sobre uma nova concepção de deficiência, uma escola e uma sociedade justa, democrática, inclusiva, que é feita com a diferença de cada um de nós. Então, é sempre um momento muito prazeroso poder falar sobre o que eu venho me dedicando, né, a estudar, a pesquisar, que é a inclusão. Né? Eu sou um homem de pele clara, tenho 31 anos, tenho os cabelos curtos, lisos, escuros, uso barba, estou usando um fone de ouvido branco, um óculos com armação azul marinho, uso uma camisa azul clara, estou em frente a uma parede bege, à minha esquerda aparece uma porta marrom e à minha direita, atrás, né, nessa parede bege, ao fundo, aparecem aparece uma prateleira com alguns objetos de decoração. Né? E é isso. Pois bem, obrigado. O nosso colega Renan poderia fazer sua autodescrição, Renan? O colega Renan, ele teve um pequeno probleminha no computador, mas ele já está reiniciando e vai ingressar aqui na reunião conosco. O Renan sumiu. O cara faltou na live, é brincadeira, né? Tá certo. Daqui a pouco ele já Podemos dar volta. continuidade? Vamos dando continuidade, né? Sim, tá, sim. Tá certo. Então, eu gostaria só de fazer uma pequena inserção aqui. O Instituto, pelo que eu vi nas informações, ele procura trabalhar as questões que o Frásio colocou, né? Porque também existe, né, nessas mesmas áreas mencionadas, ou nesses públicos que podem ser pesquisados, a gente tem um déficit de pesquisadores que sejam negros, que são PCDs, pessoal do grupo LGBT e afins, né? A gente tem uma grande necessidade de buscar alcançar esse público através da própria pesquisa. Levando em conta que a inclusão escolar de alunos PCDs vinha crescendo, né, satisfatoriamente no país, segundo o próprio INEP, no último censo, ela em uma década, ela cresceu em torno de 6,5, quase 7 vezes, né, num período que foi medido de 2005 a 2015. Ela passou de 114, um pouco mais de 114 mil pessoas inseridas nesse contexto, ela passou para mais de 750 mil, segundo esse mesmo censo do INEP. Né? Aí vem uma primeira pergunta, né, de um modo geral.
como é que a tecnologia pode ajudar na educação inclusiva? Uma das respostas seria que o uso da tecnologia na educação inclusiva é uma grande possibilidade de trabalharmos as várias capacidades, né, ao mesmo tempo que as pessoas têm. Tanto os alunos não PCDs quanto aqueles que são PCDs, e a gente pôde perceber isso já a partir do ano passado, feliz ou infelizmente, essa necessidade de lidar com aquilo que passou a ser o básico, né? Lidar com aulas através do próprio aparelho celular ou de um equipamento de informática, num país onde existe uma desigualdade bastante grande entre aqueles que têm acesso a essas tecnologias e aqueles que não têm, né? Mas que os estudantes, ou todos, ou pelo menos a maioria dos estudantes, têm oportunidades iguais dentro das salas, né? Da sala de aula aí. E a gente está conflitando com isso tudo, hein? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós temos a possibilidade dos alunos, juntamente com seus pais ou responsáveis, optarem, né? Se querem fazer as atividades em casa, isso falando da escola pública, né? Se querem fazer as atividades em casa ou se querem um sistema híbrido, de uma semana em sala de aula e outra semana em casa. Todas são questões ainda a serem muito bem trabalhadas, né? Então, eu vou começar, se vocês me permitem, já que o Renan está com um probleminha ali, começando com algumas questões que foram enviadas previamente para serem feitas para o Dr. Lanucci. Tá? Pode ser assim, José Eduardo? Por mim está perfeito. Tranquilo? Então, Tranquilo. a primeira questão para você é a seguinte: como o senhor vê o atual quadro situacional do Brasil em relação à educação inclusiva? Bom, nós vivemos um momento muito complicado, se tratando de pensando no contexto político brasileiro, né? A gente sabe que o Brasil ele vem desde a década de 60, né, quando o poder público assume a responsabilidade pela educação escolar das pessoas consideradas com deficiência. Então, desde então, a gente vem pensando em dispositivos legais, em políticas de formação de professor, em métodos, estratégias de ensino, em um projeto político-pedagógico que, de fato, atenda a todas as pessoas, que contemple as necessidades de cada um. E, a passos lentos, a gente vem construindo aí boas experiências em relação à inclusão de todas as pessoas, porque a gente sabe que nos espaços escolares não são só aqueles considerados com deficiência que são excluídos, né? Mas também aqueles que às vezes não têm uma deficiência, que não têm características que são denominadas por deficiência, mas que apresentam dificuldades, que enfrentam barreiras para se desenvolver, para expressar o que pensa, para atuar ali na escola de acordo com a sua capacidade. Então, a partir da década de 90, a gente vem... qual é o grande avanço, né, que ocorre na década de 90? É de pensar num acesso na escola comum que é incondicional, ou seja, da década de 60 até a década de 90, no período conhecido como integração escolar, a gente condicionou aqui no Brasil o acesso, a permanência e a participação dos alunos à prova de que essas habilidades que eles têm são suficientes para estarem nesse local. O principal avanço que a gente dá em relação a esse período, a esse paradigma integracionista, é de pensar, olha, não temos mais um acesso condicionado. Incondicionalmente, todas as pessoas farão parte da escola comum e regular. Todas, indistintamente. Independente da cor, da religião, da classe social, da deficiência, da maneira que se expressa, do que acredita, dos seus desejos, dos interesses, independente de qualquer aspecto.
E desde então a gente vem consolidando no Brasil algumas experiências, como eu já disse, positivas em relação à inclusão, né? E por que eu iniciei essa fala trazendo o atual contexto político? Nós temos sofrido ataques no Brasil em relação, por exemplo, à Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008, que é uma política que foi elaborada por pessoas comprometidas com a educação de todos, justamente com esse entendimento que eu já disse, que é o avanço em relação ao período de integração. Então, por essa política, a gente consegue entender, por exemplo, que todos são iguais no direito de ter acesso à escola comum, né? Todos têm direito aos recursos de acessibilidade necessários para se desenvolver segundo a sua capacidade. Então, a política deixa muito claro quais são as possibilidades que nós temos de fato, construir uma escola que é para todos, considerando quais diferenciações excluem e quais diferenciações incluem, para que todo mundo faça parte desse mesmo contexto. Nosso atual governo federal, no ano passado, dia 30 de setembro, institui aí, por meio do decreto 10.502, um projeto de nova política pela qual escolas especiais voltam a fazer parte do sistema educacional brasileiro. Então, a análise que eu faço desse atual momento é que a gente precisa resistir a toda e qualquer tentativa de retrocesso e que invalida o trabalho, né, e tudo que foi conquistado nos últimos 30 anos em relação à inclusão. Eu vejo dois aspectos, né? Você perguntou qual é o meu, como eu analiso, né, o atual momento. Eu vejo um problema grande de sermos representados por aqueles que não entendem o que é uma educação inclusiva atualmente, né? Mas, por outro lado, eu tenho participado de tantas lives, principalmente nesse período de pandemia, e eu tenho percebido que as pessoas estão muito atentas a essas tentativas de retrocesso, estão muito atentas ao discurso, ao que acontece, porque acho que todo mundo já entendeu que o lugar ideal para todos estarmos é numa escola comum, desculpa, é num espaço que é público, não porque é controlado pelo Estado, mas porque é público, porque é de todos nós, né? Então, eu acho que, independente desse cenário complicado que nós estamos no contexto político, acho que a gente não pode desanimar, porque temos boas experiências para serem compartilhadas para mostrar que todo mundo é capaz, dentro da sua individualidade, né, de aprender, de se desenvolver e de se transformar, desde que a gente consiga oferecer na escola e também fora dela condições para que isso aconteça. Perfeito, doutor. Muito bem. Eu penso também que há de se ter uma grande a formação de uma frente de resistência, né, para se tornar não os chamados heróis da resistência, porque essa é uma questão toda que ela ainda vai se arrastar bastante, penso eu, né? Independentemente das nossas convicções políticas, como eu mencionei antes, a coisa estava evoluindo, né? Ainda assim, não numa velocidade como desejada, mas tinham sido feitas algumas conquistas que estão sendo podadas. Infelizmente, nós temos no ministério que é responsável uma representante que é PCD, mas que parece que não sente as dores do público PCD, né? Ou seja, então, não tem contribuído muito nesse sentido aí. Ou então, quando sente as dores, né, como você diz, encaminha tudo isso para um lugar que não vai levar a gente a avançar, né? Então, a escola inclusiva, ela não é fácil de ser construída, ela é muito difícil, ela apresenta mesmo muitos problemas. A diferença humana, ela não nos traz facilidades, ela nos traz problemas para serem resolvidos, barreiras para serem superadas. Acontece que a gente, diante de tudo isso que a diferença humana nos impõe, a gente tem dois caminhos.
ou você retrocede no que já avançou e exclui aqueles que, por algum motivo, a escola não deseja, não valida o seu conhecimento, não explora e não valoriza as suas competências, ou você pensa, se essa escola comum não é um lugar bom para todo mundo, então a gente precisa mexer com as suas bases estruturantes. O que é que está na base da escola que tem impedido alguns alunos de se desenvolverem aqui? Né? Então a gente vai... Qual é o caminho? Muda a escola ou tira dela aqueles alunos que, por própria culpa do sistema e da organização pedagógica, não são beneficiados? Né? Então, eu acho que eu concordo com você também, e a gente tem mesmo que ter esse tipo de conversa, de deixar claro, de compartilhar experiências positivas para a gente contaminar as pessoas com essa ideia de que a inclusão é possível sim, e que a gente não pode discutir, né? O direito à educação é um direito indisponível, indiscutível, né? Perfeito. Muito bem. Passando então para a segunda questão que nos foi encaminhada, que é a seguinte: qual seria uma interpretação adequada para a deficiência quando nós pensamos em um paradigma da educação inclusiva no Brasil? Algumas coisas até você já pontuou aí, né? Uhum. Mas seria um complemento aqui agora. Tá. Eu esqueci de falar, tem uma coisa que você comentou também, professor, que é muito bacana, né? Que me levou a pensar assim, que a gente às vezes espera que o sistema mude, que a política mude, mas eu acho que a chave da mudança está nas nossas mãos, no professor, naquele que está na sala de aula, junto com o aluno, vivenciando ali com os alunos todos os dilemas do ato pedagógico, né? E vivenciar tudo isso, quando a gente está atento para a realidade mesmo da sala de aula, a gente passa a interpretar a deficiência de outro modo, né? E a maneira de interpretar a deficiência, eu acredito que é o que tem levado o Brasil a esse cenário que eu falei agora e que o senhor também complementou. Esse cenário de tentativa de retrocesso, porque é mais fácil retirar da escola aqueles considerados indesejáveis, que lhe falta algo, insuficientes, incapacitados, do que mexer com a base, né, com as questões de fundo da ação pedagógica. E nessas questões de fundo que precisam ser mudadas está a interpretação da deficiência. Nós temos 3 modelos de interpretação da deficiência: o modelo médico, o modelo biopsicossocial e o modelo social. Então, o modelo médico é aquele que entende a deficiência como um impedimento, uma insuficiência do sujeito, uma insuficiência de fator biológico, né? Um fator orgânico, biológico do sujeito, que pode, no máximo, ser curado, ser normalizado. Então, a gente parte da ideia de que algumas pessoas, de fato, são capazes e outras não. O modelo biopsicossocial, ele traz uma concepção que, e olha só, inclusive esse modelo biopsicossocial é o que a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, a Lei 13.146, defende. Mas tem um problema nesse modelo biopsicossocial, porque ele une 2 coisas. Né? Ao longo essa concepção de deficiência que eu estou trazendo, do modelo médico para o biopsicossocial, para o social, ela não é recente, essa discussão. Ela acontece lá na década de 60 e 70. Né? Então, o que acontece? Perceberam que essas pessoas com um fator biológico, orgânico, de impedimento, né? Isso remetendo à concepção do modelo médico, enfrentava barreiras. Então, a gente tem uma junção da barreira do sujeito com a barreira do meio. Esse é o modelo biopsicossocial. Então, eu vou atribuir. O sujeito, ele tem uma determinada característica que pode ser nomeada como deficiência,
ele enfrenta uma barreira desse meio que não está atento a isso, ele tem fatores intelectuais, psicológicos que também interferem, é uma junção de tudo isso. Então, começa, a partir desse modelo biopsicossocial de interpretação da deficiência, muitos professores têm caído aí numa cilada danada de diferenciar o ensino para alguns alunos, adaptar currículo para outros, ainda que está todo mundo na mesma escola, eles são diferenciados por alguns atributos, são definidos por alguma característica que possuem, porque a gente entende que a barreira ela é um impedimento para quem já tem uma barreira física, orgânica, psicológica. O modelo social de interpretação da deficiência, ele vem para romper com toda essa definição de deficiência do sujeito. Então, quando um professor recebe um aluno, o professor não tem que saber, por exemplo, qual é o impedimento físico dessa pessoa. Porque nós, enquanto professores, diante da formação que temos, que recebemos, né? Diante das possibilidades na escola, o que você faz? Você consegue trabalhar, por exemplo, com os níveis de audição de alguém? Você consegue trabalhar com qualquer característica física ou psicológica de um aluno? Será que se a gente não cair nessa ideia, a gente vai acabar querendo diferenciar o ensino para alguns? Então, para mim, a interpretação adequada da deficiência na perspectiva inclusiva é a interpretação feita pelo modelo social. O modelo social, ele não ignora que alguns alunos não enxergam, ele não ignora que alguns alunos não andam com os próprios pés, que ele precisa de uma cadeira de roda para se locomover. O modelo social não desconsidera que existem alunos, crianças, jovens, idosos, que não conseguem se sentar e sustentar a coluna sem o uso de um recurso. Nada disso. Mas todas essas características, elas são interpretadas como características. E onde está a deficiência, então, se não está nesse sujeito que não anda, que às vezes não se comunica porque tem um problema de comunicação, que não enxerga, ou que tem baixa visão? Onde que está a deficiência? Na barreira do meio, exclusivamente. Então, o professor, quando recebe um aluno, ele não está preocupado, nossa, mas eu vou receber 3 alunos cegos, como a gente comumente vê nas escolas. Nossa, tem que dividir isso, põe um que é cego naquela sala e outro aqui, porque eu não vou dar conta. Não. Ele não pergunta, ele não quer saber do impedimento do aluno. Ele quer saber o seguinte: este aluno, com suas características, enfrentará na minha aula quais barreiras? É uma barreira de comunicação? Esse aluno que é considerado com surdez, ele consegue se comunicar com os outros colegas? Eu vou conseguir me comunicar com ele? Eu vou conseguir expor o meu conteúdo de uma maneira que seja assimilável para ele? Quais barreiras ele vai enfrentar? Se a gente pensar em todos os recursos disponíveis para que ele participe dessa aula e conseguir propor e organizar esses recursos com a ajuda de um professor da educação especial que atua na sala de recursos, por exemplo, não há deficiência. As características biológicas e orgânicas do sujeito são preservadas. Ele não enxerga, ele não anda, ele não se comunica oralmente. Mas não há barreira que impeça o seu desenvolvimento. Então, a interpretação adequada sobre a deficiência é aquela que tira do sujeito a deficiência e interpreta como sendo do meio. Então, qual é a função da educação especial na perspectiva inclusiva? Ajudar toda a equipe escolar a identificar as barreiras que existem e criar serviços, recursos, materiais, espaços, né? Criar momentos em que não existam barreiras para essas pessoas. Então, eu acredito, já para encerrar, não sei se deu meu tempo, mas que a gente precisa
ter uma nova interpretação do que é a deficiência, porque enquanto a gente achar que ela está no sujeito, a gente vai estar sempre preso à estigmatização já feita, ao que está prescrito em um laudo, a aqueles estudos que definem como o aluno autista aprende, como o aluno surdo se alfabetiza, dentre tantas outras ideias problemáticas que limitam a possibilidade docente de ver o seu aluno como ele de fato é. Né? Então, eu acho que essa é a interpretação que a gente precisa dar. Ok, doutor. Muito obrigado. Não sei por se ficou enquanto. claro. Mas... Sim, com certeza. O Eufrásio poderia tentar auxiliar o Renan aí. Acho que ele não está conseguindo nos ouvir. Pessoal, Está ouvindo agora, Renan? Agora eu consegui. Desculpa. Hoje o computador deu uma travada. Boa noite para todos. Peço desculpa pelo atraso. Tranquilo, rapaz. Tá tudo Boa noite, bem. Renan. Seja bem-vindo. Boa noite. Também. Tudo bem. Que bom. Renan, posso fazer para você as questões que nos foram encaminhadas? Sim? Então vamos lá. Renan, você poderia discorrer brevemente acerca da dificuldade de acesso da pessoa com deficiência ao ensino superior? Sim. Boa noite a todos. Eu acho que a grande dificuldade hoje em dia do acesso da pessoa com deficiência ao ensino superior é porque, as universidades ainda não estão preparadas para lidar com a diversidade. 2, a educação básica também não consegue ajudar com que esse aluno queira mais, queira acessar outros níveis de ensino. Então, esses são dois principais problemas no meu ponto de vista. Infelizmente, ainda temos uma educação básica que, quando é voltada para a pessoa com deficiência, é muito voltada naquela questão do assistencialismo. Não criamos preocupação que aquela pessoa um dia vai se tornar um adulto e que ele vai precisar ter uma vida autônoma. Essa para mim são as maiores questões. Tá certo. Provavelmente, junto aí com uma falta, você falou do estímulo, né, para ir para o ensino superior, as famílias, né, também carecem desse estímulo, dessa força para poder incentivar os seus, né? Muito bem. Vou te fazer a segunda questão, tá bem? Em relação à colocação no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, você poderia fazer algumas considerações? Sim, uma que eu acho que hoje, na lógica que o mercado de trabalho está na lógica do mercado, para a pessoa com deficiência, temos algumas dificuldades cruciais. Primeiro, as empresas alegam que não há pessoa com deficiência preparada para ingressar nesse mercado.
mas em contrapartida, há muito pouco investimento para preparar essas pessoas para o mercado competitivo que temos hoje. Vou trazer um pouco a minha experiência profissional. Meu primeiro emprego foi aos 26 anos de idade. Depois que eu acabei a minha graduação na Unesp e passei no concurso público do estado de São Paulo. Então, assim, não é que eu não queria trabalhar, professor, mas o mercado ele impunha tantas restrições que a única forma de eu conseguir acessar o mercado de trabalho foi fazendo um concurso e me tornando um funcionário público. Entendi. Aqui no nosso município, que é um município pequeno, pouco mais de 25 mil habitantes, nós temos um pouco mais de 90% das vagas disponibilizadas ocupadas. Eu acho um bom índice até. Sobrou aí quase 10% ainda, mas dependendo do ramo da empresa, é realmente muito difícil conseguir algumas pessoas, para algumas PCDs, né, no caso, para trabalharem ali. Nós temos o exemplo aqui de um frigorífico. Nossa região tem muito frigorífico, os grandes, né, os grandes produtores. Esses normalmente não conseguem preencher as suas vagas, né, porque normalmente as suas atividades dependem muito de habilidades motoras, né, principalmente, e visuais, né? Então, é bastante difícil encontrar as pessoas que possam ocupar todas essas vagas, né? Mas é porque é um município pequeno também. Nos grandes centros, eu penso que tem uma mescla de justificativa das empresas, porque tem que fazer algumas adequações para as pessoas poderem trabalhar lá, e também uma certa falta de busca ou de incentivo maior para que as pessoas acessem essas vagas, né? Mas é uma coisa que isso vai perdurar por um certo tempo ainda, até que tenha, como o professor Lanucci colocou ali, uma percepção adequada do que é a inclusão das pessoas, né? Isso vai evoluir a passos de formiga, mas vai evoluir com certeza. Eu também era funcionário público, mas quando eu entrei no serviço público, eu já era cadeirante. Eu fiz o concurso, mas numa vaga de concorrência ampla, né, ou de ampla concorrência, e consegui entrar. E depois eu acabei me aposentando já no instituto. Mas é mais ou menos por aí que as coisas se dão, né? Como o nosso tempo ele é bastante limitado, o Eufrásio, está por aí ainda? Opa, Aqui. como é que nós estamos na questão de tempo? Passamos um pouquinho já, né? Passamos um pouco, mas não tem Não tem problema. problema. Pode encerrar Tranquilo. sossegado. Então, eu gostaria de pedir, antes das minhas, as considerações finais aí do professor Lanucci e depois do próprio Renan e a sua, Eufrásio, se você tiver. Professor Lanucci, poderia fazer o fechamento da sua fala? Claro. Bom, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição de vocês. Parabéns pela iniciativa. Acho que é sempre bom, né? E nunca é demais termos esses momentos de discussão
cada um contando um pouco da sua experiência, e sempre que a gente vê assim, pessoas engajadas no assunto, na questão da inclusão, acho que isso nos inspira e nos motiva a seguir nesse caminho, né? Então, para encerrar minha fala, eu gostaria de só voltar um pouco no que eu disse, que é para a gente olhar para frente, para a gente perceber todos os avanços que já conquistamos em relação à inclusão e não deixar que nenhum deles se perca, seja em qualquer contexto, político, educacional, que as nossas ideias elas sempre se alinhem a uma sociedade que é de todos, né? Que a gente não coloque no âmbito da discussão qual é o aluno que vai ou não para a escola comum, que a gente entenda que um direito não se discute, a gente assegura e cria meios para que ele, de fato, aconteça, né? E acredito que o primeiro passo que nós temos é interpretar a deficiência pela ótica do modelo social. Deixar essas amarras que ainda, né, nos prendem lá no passado, de que existem as pessoas diferentes, os sujeitos desiguais, as capacidades mais valorizadas do que outras, um único tipo de conhecimento que deve ser adquirido por todos, que a gente abra o nosso pensamento para uma nova realidade. E essa nova realidade, ela tem a ver com o que cada um pode produzir em um dado momento, né? Desde que não exista barreiras que impeçam essa pessoa de se desenvolver plenamente segundo a sua capacidade. É isso. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço a sua atenção, pelas suas ideias também e a sua disponibilidade aí. Muito obrigado, Lanut. Vamos trocar os contatos depois, né? Fico à disposição. Com o maior prazer. Também. Muito bem. Obrigado, Renan, você... Desculpa, professor. Tu ia falar mais alguma coisa? Eu só te agradeci. Eu falei, obrigado, professor. Ok. Grande abraço. Renan, você poderia fazer suas considerações finais? Sim, eu acredito que a inclusão ela acontece todo dia, a todo momento que eu me aproximo do outro e eu tenho um olhar de empatia. Não no sentido que eu tenho que fazer pelo outro, mas no sentido que eu tenho que construir com o outro. Eu acho que esse é o caminho da inclusão. Não podemos falar hoje de inclusão sem ouvir o outro, sem levar em consideração os sentimentos, o lugar de fala do outro. Tudo isso tem que ser valorizado. Só assim a gente vamos conseguir dar um salto. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua atenção também, a sua participação, todo o esforço que você fez para poder entrar no ar aí, né? Para se colocar à disposição aí do Instituto. Muito bem. Eu vou só falar uma coisinha aqui e depois eu passo para o Eufrásio, né? O que a gente precisa também, já indo um pouquinho para dentro da escola e das academias, né? A gente precisa evoluir nas metodologias que devem ser adotadas, né? Para, de fato, poder proporcionar a aprendizagem efetiva das pessoas, quer sejam crianças, adolescentes, ou até mesmo a adaptação ou criação de novos métodos ali dentro, como na andragogia também, que é o trabalho com os adultos, né? E nós estamos num momento muito, eu penso, muito profícuo para isso, né? Bastante positivo, porque o que tem andado assim a milhão, como diz a pesada e a garotada, é essa evolução tecnológica.
né? E a gente não pensa essa tecnologia só com olhos para os aplicativos ou coisas relacionadas à informática, que é o que mais está em ebulição, mas também de equipamentos e métodos que facilitem também, não tanto a aprendizagem quanto o trabalho das pessoas, né? A gente tem uma geração de estudante que ela meio que nasceu digital, né? E o uso correto dessas, né, novas tecnologias que acaba se tornando um grande aliado da inclusão. Pode se tornar, né? Desde que, como diz o professor Lanucci, a gente olhe para frente, né, e trave as novas batalhas sem perder muito tempo, porque a evolução tecnológica é muito grande para todas as áreas, né? E, porém, as escolas e professores ainda estão reclamando de falta de infraestrutura e de formação adequada, né, para que a inclusão aconteça da melhor forma. Não é só uma reclamação, é fato, né? Tem acontecido mesmo. Essa é a minha consideração. Então, senhor Eufrásio, por favor. Eu encerro aqui, agradeço o tempo de vocês que estavam assistindo. Essa conversa vai ser disponibilizada depois no canal do YouTube do Instituto, no canal na página do Facebook também. Importante a questão da inclusão, pensando em escola. Eu sou professor da rede básica e sinto um pouquinho, às vezes, essa dificuldade que os professores têm, como o Lanucci comentou, como que eu vou trabalhar com um aluno que tem alguma característica que não é comum para o professor, né? A gente só precisa trabalhar a aula de forma diferente, não fazer algo diferente para aquele aluno. Aí a gente está excluindo ele, não incluindo. Curioso, você Então, é professor de quê, Fran? Eu sou professor de física e matemática. Eu sou formado em matemática também. Que legal, legal. E aí eu vi recentemente, por exemplo, estava pensando sobre a questão de ensinar astronomia para pessoas com baixa visão ou completamente cegos. E fizeram uma maquete, um material tátil, a turma fez, né, que foi um projeto para as pessoas cegas, para as pessoas com baixa visão, mas para a turma. Então, muito legal. É uma atividade que vai incluir a todos e vai funcionar para todos. Essa é a ideia, eu acho. Isso. Mas Então, olha, desculpa interromper, mas não dá para ficar quieto. Olha que legal, né? Eu acho que é exatamente isso. Um recurso, igual o professor Jean estava colocando, um recurso por si só, ele não garante a inclusão de ninguém. Não existe um recurso que seja capaz de incluir. Mas por meio dele, como o professor Jean muito bem colocou, é que a gente consegue pensar numa dinâmica de aula que vai incluir. Então, é óbvio que um recurso desse, como você colocou, Eufrásio, ele não vai servir só para um ou para outro aluno. Todo mundo vai se interessar. E isso é o bacana de uma aula, é o princípio mesmo de uma aula inclusiva, né? Muito, muito legal, muito bacana. Bacana mesmo. Então, enfim. E é uma coisa que a gente insiste muito na questão do desenho universal da aprendizagem. Não é algo que o professor vai tirar numa cartola mágica, mas é algo que ele vai fazer que seja atrativo para todos. Todos poderem participar juntos, respeitando a individualidade de cada um. Então, só para... Obrigado, Renan, também. Obrigado à noite, Jean. Só para encerrar, então, espero que com a conversa aqui de hoje, as pessoas consigam ver meios ou ter ideias de criarem ambientes inclusivos e não só na escola e no trabalho, no mercado de trabalho, na
enfim. Obrigado por todos. E acabamos por aqui hoje. Muito obrigado. Agora, a próxima, dia 25 de fevereiro, as lives, as transmissões ocorrerão sempre toda segunda quinta-feira do mês e última quinta-feira do mês. Então, agora, a última quinta-feira de fevereiro, dia 28, ocorrerá a próxima live, a próxima transmissão. No, dia 25, desculpa, falei 28 aqui. 25. Próxima vez a gente precisa de um pouco mais obrigado. de tempo. Pois é. Vamos pensar nisso. Tem mais extenso, né? Tá muito bem. Tranquilo. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço a todos. Tchau. Obrigado, gente, Até a próxima. pela paciência. Valeu, boa noite, hein? Valeu.